Olá, gente. André Costa, do programa Aliança Galáctica. Tudo bem com vocês? Hoje são 20 de novembro de 2021. Esse vídeo ele está sendo gravado em resposta, a uma pergunta da ouvinte aqui do canal, chamada Eliane Almeida, em que ela pediu que explicasse melhor o que vem a ser matriz de controle. Eu acredito que essa dúvida seja de muitas pessoas aqui no canal, porque o que eu às vezes observo e nesse assunto em outros canais ainda carece um pouco de uma explicação mais clara, sobre como é que isso se processa no nosso cotidiano, correto? Então, gente, não vamos perder tempo, vamos direto a esse assunto para o vídeo não ficar muito longo, E vocês vão ter uma ideia muito clara a respeito desse tema no final desse vídeo, tá? Então, por favor, assistam até o final para que vocês tenham um entendimento claro e cesse todas as dúvidas com relação, pelo menos, a esse tema, tá? Bom, gente, matriz de controle, Na verdade, tudo que existe no nosso universo é uma gigantesca matriz de controle, tá? Isso tem que ficar claro, tá? Tudo que existe de manifestação, tá, da criação é uma matriz de controle, tá? Então eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz para que eu não me perca na hora de explicar isso para vocês. Bom, gente, como é que isso começa? Como é que essa matriz de controle começa? Tá? E, na verdade, qual é a definição que pode se dar a uma matriz de controle? Bom, gente, podemos dizer que a matriz de controle é uma espécie de configuração, tá? De parâmetros que são estabelecidos ou pré-estabelecidos de forma a que você possa inserir uma experiência e essa experiência ela dar os resultados, ou pelo menos você observar os resultados que ela se apresenta dentro de determinadas condições, tá? Então isso tem que ficar bem claro, tá? Agora, uma outra questão é o seguinte: qual é a origem dessa matriz de controle, tá? Então, existem duas origens distintas nisso daqui, que a gente pode interpretar, tá? A primeira delas se restringe à questão energética e a segunda, a questão da matéria física, tá? Se bem que a matéria física ela vem da parte energética. Nós vamos tratar somente hoje da parte física, tá? Porque, inclusive, da parte energética, eu pouco conhecimento tenho disso, tá? Mas dá para estabelecer de onde ela veio a partir de lá. Então, gente, dentro da nossa física moderna, tá? A gente, através das desacelerações vibratórias, tá? Da energia, isso é explicado em outros vídeos meus no canal, vocês podem procurar para assistir, tá? A desaceleração da energia escura, ela se transforma em matéria escura e logo adiante, quando ela entra na questão atômica por desaceleração, tá? As subpartículas, ela dá origem à matéria bariônica, o que nós chamamos de matéria física ou universo físico, universo material, tá? Na física se chama de matéria bariônica, que vem de bários, tá? Veja bem, gente, quando você entra nessa questão estrutural atômica, tá? Para que você consiga inserir experiências dentro dessa nova matriz, você precisa criar configurações, parâmetros, tá? Para que isso possa acontecer. Se você futuramente for inserir consciências, ou seja lá o que for, habitando unidades biológicas
aquela dimensão específica, você precisa criar parâmetros de controle para aquela experiência. Não é você jogar e a coisa por si só se desenvolver, porque não é assim que funciona nem na nossa realidade, nossa mesmo como observadores e criadores das experiências. Tá? Então, gente, isso tem que ficar claro. Tá? Então, existe uma ordem de seres, de consciências do plano energético, tá? Que configura determinados parâmetros para que as experiências que eles querem promover possam efetivamente serem controladas. Então se cria matrizes de controles, cada uma tem um determinado parâmetro, porque existem inúmeras experiências sendo desenvolvidas, tá? Até que chega no nosso universo material, nosso universo bariônico. Tá? Então, gente, ficou bem explicado a definição do que vem a ser matriz de controle e a sua origem, correto? Então, agora vamos partir para uma outra questão. Existem as matrizes de controle natural e as artificiais. Tá? As matrizes de controle natural são as matrizes que vêm sendo ou que foram desenvolvidas pelas consciências que habitam digamos assim, as manifestações que nós chamamos de energética, tá? Aquilo que não tem forma física como nós entendemos, tá? Que estão no âmbito da energia escura e da matéria escura. Então, quando eles configuram os parâmetros da experiência que a gente pode denominar como vida, né? Nas dimensões inferiores, eles estipulam matrizes de controle. Tá? Então essas matrizes são a parte que a gente pode entender como natural, tá? Que a gente pode ver que são os planetas, né? As constelações, né? Os sistemas solares, as órbitas e todas as leis, né? que regulam tudo isso, tá? São matrizes de controle. Você imagina um planeta ou uma estrela sambando para lá e para cá sem a mínima coerência, né? E é um caos. Então, até no caos, você percebe que há uma certa ordem. Isso é uma matriz de controle universal, mas é uma matriz de controle. Tá? E existem também, gente, as matrizes artificiais. O que seriam isso? Tá? Quando, depois de um determinado tempo, quando a experiência, a vida, atinge determinados patamares de evolução no universo material, tá? As consciências ali inseridas, elas adquirem conhecimento e tecnologia que elas começam a manipular o próprio meio ambiente onde elas vivem. Tá? Isso nós já fazemos em parte aqui no planeta Terra. Tá? Mas existem outras consciências, né, com tecnologias avançadíssimas, que elas conseguem até transformar habitats, tipo planetas que, para o tipo de vida delas, seriam inóspitos, elas conseguem transformar através de uma tecnologia que a ficção científica dá o nome de terraformação, você transformar, entendeu, todo o ecossistema de um determinado local para a experiência que você quer realizar ali. Então você cria o quê? Uma matriz de controle naquele planeta. Deu para entender? Então isso seria uma matriz artificial, correto? Então já defini aí também o tipo natural e artificial de uma matriz de controle. Agora, gente, vamos para uma outra classificação. Tá? Existem matrizes de controle positiva e matrizes negativas, conforme o nosso padrão de entendimento limitado desse assunto, tá, gente? Então, o que seria uma matriz de controle positiva? Tá? São as matrizes que elas são criadas para que consciências possam interagir dentro daquele ambiente, porém, essas consciências mantêm a clareza do que elas são, de onde vieram, o que estão fazendo ali e quando elas retornarão. Tá? Geralmente essas matrizes pertencem a dimensões
da sexta em diante, né, e das realidades paralelas que compõem essas dimensões, tá ok? Isso também, dimensão e realidade paralela, existem vídeos meus aqui do canal que comentam, explicam um pouco sobre esse assunto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma analogia, tá? Por exemplo, vocês vão fazer uma viagem a um país exótico, tá? Aqui no planeta mesmo, tá? Em que você se prepara antes dessa viagem, você se prepara para conhecer, ter informações a respeito de como vivem as pessoas desse outro país, quais são os seus costumes, como é que é o meio ambiente, se ele é quente, se ele é frio, como vocês se preparam para essa viagem. Tá? Então vocês embarcam no avião e percorrem uma certa distância até chegar nesse local e ali vocês passam um período convivendo com os habitantes e com o ecossistema daquele local, correto? Mas desde o início da viagem, vocês não perderam a consciência do que vocês são, do trajeto que vocês estão percorrendo, do que vocês estão fazendo ali junto daquela população local e que vocês também têm um momento de retorno ao seu ponto de origem. Isso, gente, é o que na questão mística se chama de despertos, tá? São consciências que estão desempenhando, né, um papel num determinado local de experiência, mas eles sabem exatamente o que eles são e o que eles estão fazendo ali. Isso são matrizes positivas, tá? E o que são as negativas? São as matrizes que são criadas de forma a aprisionar consciências que participam daquela experiência. Que é o que acontece, né, na Terra hoje, em pelo menos mais de 36 ou 37 planetas do sistema aqui do quadrante de Órion, tá? Que são os planetas chamados, são planetas prisão ou de expiação, como a doutrina espírita menciona, né? Esses tipos de planeta. O que acontece? Né? As consciências, muitas delas, sem saberem disso, elas se inserem dentro desses ambientes a título, né, de experienciar alguma situação e por questões ali que não vem ao caso comentar nesse vídeo, né, essas consciências elas começam a perder com o tempo a conexão delas com elas mesmas e passam a não perceber mais as outras realidades que as cercam e nem ter mais consciência da sua origem. Simplesmente elas vão vivendo fases e fases, trocando literalmente de unidade biológica sempre que aquela unidade atinge, né, um ponto de desgaste, que a gente chama de morte, e depois retorna novamente sem ter a mínima lembrança do que vem ocorrendo desses ciclos e ciclos, entendeu? Então isso seria uma matriz de controle negativa. Em referência ao filme Matrix, tá? Ele é um filme que lhe dá uma certa referência simbólica ao que acontece aqui no planeta Terra e talvez nos outros planetas da mesma categoria de planetas prisões, tá? Em que você tem consciências, algumas habitando até a unidade biológica original do planeta de onde veio, numa espécie de estase, tá? Em que a consciência sai dessas unidades originais biológicas e insere na unidade biológica dessa matriz de controle, no caso da Terra. Tá? E ali começa-se a se viver uma espécie de holograma, em que esse holograma produz situações psíquicas e emocionais que promove a liberação de energia também no corpo original, em que muitas das vezes os seres que ali controlam todo esse sistema, eles se alimentam, eles absorvem toda essa gama energética produzida,
né, por bilhões e bilhões de seres, né, vivendo uma espécie de fantasia. Tá? Então, gente, é mais ou menos isso que acontece quando Morfeu oferece para o Neo, né, a pílula vermelha e azul. Ele literalmente está dizendo para ele, né, você quer saber a verdade ou você quer permanecer no holograma? E cabe, né, a cada um escolher o caminho, né, sendo que a grande maioria escolhe o holograma até por não ter nenhuma referência do que fosse diferente disso. Tá? E alguns estão numa zona de conforto dentro do holograma, naquela existência temporal tão confortável, né, que ela não quer correr o risco de perder aquilo por algo que ela pouco desconhece, que ela pouco conhece. Com isso, ficando indefinidamente presa dentro desse holograma, porque nada garante que numa próxima experiência em outra unidade biológica ela irá continuar naquela zona de conforto, geralmente não fica. Entendeu, gente? Então, eu espero que essa breve explicação tenha conseguido tirar aí as dúvidas, né, de vocês, tá? E que vocês, tendo mais alguma dúvida, né, deixem, né, as suas perguntas no próprio canal aí do próprio YouTube, tá? E não deixem de compartilhar esse vídeo, né, com outras pessoas, porque essa explicação, esses exemplos, eles podem ser muito bons para esclarecer toda essa questão, ok? Mais uma vez aí eu agradeço a participação de vocês, tá? Da Eliane Almeida por ter enviado essa pergunta, né, bem interessante aqui para o canal, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.